Eu sou Helena Raimundo e nós aqui somos um grupo de psicanalistas que resolvemos trazer algumas questões que com frequência aparecem nos consultórios para a gente trazer algumas reflexões, questionamentos, enfim, né? Eu sou Cristina. Olá, eu sou a Fátima. Olá, eu sou a Silvana. E eu sou a Maristela Costa. O nosso objetivo principal é ajudar os pais e também os adolescentes a encontrar formas de lidar com alguns problemas, né? Então, nós abordamos em 11 episódios temas variados, como uso de drogas, uso de álcool, cancelamento social, mutilação, enfim, e dentre outros, né, que a gente traz com o intuito de ter a participação de vocês com perguntas, com sugestões de conteúdos, enfim, com uma troca de experiências e ideias. O tema de hoje é o efeito das telas na rotina e saúde emocional dos adolescentes. A utilização de telas por jovens e adolescentes e a quantidade de horas adequadas, né, sem que haja um prejuízo dos riscos inerentes ao uso dessas telas, tem sido um tema de especial importância que a gente vê em todos os veículos de comunicação. Quer dizer, o tempo adequado, né? Qual a reação que os jovens e mesmo as crianças estão tendo com o uso excessivo de telas. Então, se tornou um tema discutido nas escolas, felizmente com uma ação do poder público, limitando esse uso dentro das escolas, e um tema que constantemente aparece dentro do consultório. Então, as questões que surgem, né? Quais os riscos que os jovens estão sofrendo com essa prática excessiva com essas ações digitais? Por que será que o jovem fica tanto tempo grudado nas telas, né? Que, aliás, é uma questão que também envolve os adultos. E como é que os pais podem proceder quando os filhos ficam muito tempo nas telas, né? Como é que limita ou não esse processo? Eu acho que a parte mais importante do que a gente quer falar hoje, talvez, seja a tela está no lugar do quê, né? Porque depois que o adolescente fez tudo, né? Ele já foi na escola, ele já estudou para a prova, ele fez lição, ele participou dos esportes, ele ficar na tela dele um tempo, ok. Não tem problema, né? Desde que os pais saibam, né, quais são os acessos que ele está tendo. Então, assim, a primeira questão que me passa pela cabeça, e claro, não sei, acho que vocês também, né, quer dizer, há limites, né, de acesso de coisas para acessar na internet por um adolescente? Sem dúvida nenhuma, né? Porque enganar um adolescente é muito fácil. Então, os pais deviam ter gerência sobre as áreas que os adolescentes, o que o adolescente está vendo na internet. E dá para ter gerência sobre isso? Dá, porque a responsabilidade no fim do dia é dos pais. O que ele está fazendo ou não está fazendo é dos pais. E principalmente o que isso causa, né? Porque o excesso de tela é um sintoma, né? É um sintoma. Então, sintoma do quê, né? Aquele adolescente pode estar deprimido, de falta de conversa dentro de casa, de falta de orientação dentro de casa, de pais ausentes, muitas vezes. Os pais trabalham tanto e depois do trabalho tem academia. Depois da academia ainda vai não sei aonde. Aí chega em casa às 9, 10 horas da noite. Os ausentes presentes. Os ausentes presentes, né? Ah, mas Silvana, eu tenho que fazer tudo isso. Bom, então, no tempo que você esteja com ele, seja um tempo de qualidade. Né? O tempo que está com o filho tem que ser um tempo dedicado a esse filho. Porque muita tela está no lugar da conversa, ok? Não é isso? Sim, sim. A gente tem visto que está virando um problema, né? Realmente já virou um problema de ordens, de proporções... de saúde pública, de saúde pública, exatamente. Já tem até um nome, né? Que a gente conhece, que é o nomofobia, né? O medo irracional, né? De ficar, e a ansiedade de ficar sem o celular. Então, isso já gera, hoje em dia, um estado emocional ansioso, dependente do celular. Um medo excessivo de ficar sem o celular, sem poder se conectar, sem poder conversar, se comunicar, né? E isso leva a um uso compulsivo. Por isso que a gente hoje está conversando sobre essa questão, porque o excesso
está completamente relacionado à compulsão, né? Usar tudo em excesso é compulsivo e o celular, as telas, têm entrado nesse lugar da compulsão, que leva para outros tantos lugares, né? Acho que você está falando de compulsão e é importante porque nós adultos também estamos sujeitos a esta compulsão. Então, é muito importante que os pais não se culpem. A questão é tomar consciência do que estamos vivenciando. Estamos numa época, né, da internet o tempo todo, conexão 24 horas. Todos temos esse celular próximo, porque trabalhamos com isso, temos isso como talvez hoje o principal veículo de relações. Sim. Mas a importância do quê? É quando estiver com o filho, esteja com o filho na vida real, olhando para a criança ou olhando para o adolescente, conversando, dialogando com ele, olhando para os olhos dele. Eu acho que o que a gente está fazendo é substituindo momentos ou movimentos que são da vida real por momentos virtuais. E aí o adolescente, ele acaba se entrando nesse mundo acreditando que aquilo é uma vida normal, é uma vida real. Para ele aquilo virou vida real. Só que ela não é tão real assim, ela não é real, ela é virtual. E ali é que estão os perigos. Então, esse excesso, que é o que a gente está falando aqui, que pode ser um sintoma, é porque ela pode estar no lugar de necessidades que são vitais para qualquer pessoa, né, que é de se relacionar, mas que não estão sendo devidamente, como é que eu dizer, satisfeitas, principalmente pela família, pelos pais. Mas eu gostaria de deixar um alerta aqui para os pais também, porque a gente acaba com essa vida agitada que a gente tem hoje, a nossa rotina puxa muito, a gente tem 24 horas, muitas vezes ficou pouco tempo para se fazer tantas coisas, nós nos atropelamos com o uso da tecnologia e nossos filhos, nossos adolescentes também estão entrando nesse tumulto sem precedentes. Eu acho que isso que você está falando tem também muito a ver com os pais não quererem proibir, né, ter dificuldade de colocar limite para os filhos, justamente por, sei lá, pensar em invadir a privacidade deles, né, achar que está prejudicando os filhos, deixar eles mais à vontade, mas essa questão os adolescentes acabam entrando muito nas telas até como uma forma de buscar o olhar dos pais, né? Buscar um limite, porque eles ficam perdidos quando eles não têm esse limite, né? Então, eu acho que também isso é um alerta para os pais de que eles não estão invadindo a privacidade deles. É bom que eles invadam, porque, apesar de não parecer, os filhos buscam isso, precisam disso, querem isso, limites, né? Que os limites, exatamente. Uhum. Invadir privacidade, desculpa, Leandro, desculpa. Invadir privacidade é outra coisa, né? Invadir privacidade, aí é cuidado, né? Eu acho que pai e mãe saber o que filho está vendo na tela é cuidado, né? Invadir privacidade é de outro lugar, de outro quilate. E é esse cuidado que eles buscam. Exato. Fala, Lê, desculpa. Quer dizer, imagina, na verdade, é uma crença extremamente falsa de que o seu filho dentro de casa, no quarto, está seguro, né? Porque o perigo do uso de tela também envolve como que ele está se relacionando nas redes sociais. Quer dizer, há toda uma questão, desde as questões corporais, da postura, da visão, enfim, né? Dos prejuízos físicos, tem situações de altíssimo risco. Assédios, bullying, pedofilia, compartilhamento de imagens, às vezes, que é um abuso infantil. Então, veja bem, é um convite, né? Exatamente, é um convite, às vezes, para participar de comunidades altamente prejudiciais e que, na verdade, nessa altura são crianças, porque eles não têm a maturidade emocional, não têm uma maturidade crítica, embora diga, eu sei o que eu estou vendo, eu escolho bem os conteúdos, mas os pais precisam saber com quem se relacionam, com quem estão falando, que canais estão vendo, que tipo de filmes, que tipo de ideologias eles podem estar participando indiretamente, sem ter desenvolvido ainda esse seu senso crítico. Isso que você falou
falou de ficar em casa, estar seguro, aquela série adolescente, ele mostra muito isso, né? O filho está em casa, seguro, né, dentro do quarto, mas as consequências no caso da série, são gravíssimas, né? Então um outro dado também. Né? Eu acho que o que a gente está tentando hoje é alertar os pais quanto à questão do excesso de tela. Né? O excesso de tela sempre vai ser um sintoma de que a conversa está falhando dentro de casa, de que o adolescente não está podendo se comunicar de um jeito adequado com esses pais. Tem pais que ficam grudados na tela o tempo todo também. Pais, vocês são um exemplo, ok? E os adolescentes precisam desse exemplo. Então, o que a gente está tentando hoje é mobilizar vocês no sentido de preste atenção no tanto hoje o tema é esse, né, o excesso de telas na adolescência, tá? O efeito das telas na adolescência, o efeito do excesso é sempre danoso, sempre muito complicado, então gerenciem isso. Se vocês não estão conseguindo gerenciar, procurem os profissionais terapeutas, eles podem orientá-los, eles podem ajudá-los nesse sentido, para que vocês consigam organizar essa questão dos seus filhos de uma maneira mais adequada. Deixem a opinião de vocês, o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo aí com seus filhos, se isso é uma questão dentro da sua casa ou não, e até o próximo episódio.